Existe um mercado que é único no mundo, pois é nele onde são negociadas as leis que governam a vida dos indivíduos. Trata-se do mercado de leis, onde os países atuam como sendo empresas que competem entre si para confeccionar a lei que mais agrada os seus consumidores. E nesse mercado surgiu um grupo de países que rapidamente se destacaram por venderem as melhores leis. Trata-se dos paraísos fiscais, que serão assunto de uma série de vídeos começando agora. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. A Climb é uma casa de análise dedicada a trazer o melhor conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Portanto, se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu like e aperta esse sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. O que ocorre é que as leis de um país normalmente não são consideradas como sendo produtos que podem ser comprados e vendidos no mercado. No entanto, para os investidores internacionais, é exatamente assim que elas funcionam. Isso acontece porque os investidores internacionais têm a capacidade de escolher qual país alocar seu capital de acordo com as vantagens oferecidas lá. Essas podem ser vantagens tributárias, burocráticas ou até de tratados com outros países. Portanto, tem-se que eles funcionam efetivamente como compradores dessa mercadoria chamada legislação. E dentro desse mercado de leis, um do grupo de produtos que é mais cobiçado são as chamadas leis tributárias, que decidem quanto dinheiro será tomado dos indivíduos por parte do Estado. Logo, existe uma grande demanda por países produzirem leis que tributem cada vez menos. Ou seja, num cenário internacional, países competem entre si para ver quem cobra menos impostos, da mesma forma como empresas costumam competir no mercado para oferecer o mesmo produto a preços menores. E nesse sentido de oferecer leis com menos tributação, os paraísos fiscais são sem dúvidas os líderes de mercado. Porém, não existe uma definição amplamente aceita do que seria um paraíso fiscal. Por isso, ao longo deste vídeo e dos próximos desta série, será utilizada a definição da Receita Federal Brasileira, que é a que vocês podem ver aí na tela. O que ocorre é que paraísos fiscais costumam ser muito utilizados, principalmente para a constituição das chamadas empresas offshore, para funcionar como uma maneira de elisão fiscal. Tudo isso é um assunto que eu já comentei num outro vídeo aqui no canal, mas que eu vou deixar o link aqui no izinho. E é claro que paraísos fiscais costumam carregar uma imagem muito negativa, pois são frequentemente associados a criminosos, políticos querendo esconder dinheiro e demais atividades ilegais como lavagem de dinheiro e ocultação de divisas. Porém, a utilização de paraísos fiscais é algo 100% dentro da lei e que é muito benéfico para o investidor. E este é meu propósito com esta série de vídeos: desmistificar como é que eles funcionam e mostrar suas qualidades. E tudo isso vem do fato do chamado princípio de Westphalia, que diz que países são entidades soberanas que possuem o direito de criar suas próprias leis e não seguir as leis dos outros estados soberanos. Portanto, se um país quiser cobrar 0% de imposto, é o direito dele fazer isto. Só que aí, você que está me assistindo pode estar pensando, mas por que um país iria abrir mão de tributar, sendo que essa é sua principal fonte de receitas? E a resposta para isso vem do fato de que é muito melhor cobrar uma pequena taxa em cima de um montante gigantesco de capital do que cobrar muito em cima de pouco capital. E o que ocorre é que vários dos países que são comumente tidos como paraísos fiscais, os exemplos mais clássicos seriam Panamá, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens Britânicas e etc. Todos esses são países pequenos, que têm poucas pessoas morando e uma falta de recursos naturais. Ou seja, para tais localidades, não existe muita opção de como desenvolver uma economia e fazer o país funcionar sem que todo mundo viva na linha da pobreza. E por causa disso, vários desses países tiveram uma sacada muito inteligente na minha avaliação, que é baixar os impostos até próximo de zero para atrair capital estrangeiro buscando impostos mais baixos. E aí,
atraindo toda essa massa de capital, eles conseguem cobrar algumas taxas em cima disso, a fim de aumentar a receita total. Qualquer semelhança com uma empresa varejista vendendo produtos quase que a preço de custo para ganhar no volume de produtos vendidos, não é mera coincidência, pois, como eu disse, países, no final das contas, são apenas uma forma convoluta de empresa. E quando eu falo de atração de capital estrangeiro, eu estou falando de grandes quantidades. Não tem como saber ao certo quanto dinheiro está depositado em paraísos fiscais, mas já foram feitas algumas estimativas. E uma das que eu gosto de utilizar é a que foi elaborada pela Tax Justice Network, que é uma rede de ativistas que busca basicamente acabar com paraísos fiscais, pois eles acham que é bom cobrar impostos ou outras coisas meio insanas assim. E eles fizeram algumas estimativas dizendo que em meados de 2012 existia alguma coisa entre 21 e 32 trilhões de dólares depositados nessas jurisdições. E esse capital pode estar tanto sob a forma de imóveis, quanto de ações, quanto de joias, e quanto de vários outros tipos de bens. E um exemplo muito bom de um desses países que é tipicamente tido como sendo um paraíso fiscal são as duas ilhas de São Cristóvão e Neves, que ficam lá no Caribe. Essas duas ilhas, em meados de 2020, possuíam uma população de incríveis 53 mil pessoas. Sim, um país inteiro com 53 mil pessoas. Quando que, um jogo de futebol um pouco mais lotado aqui no Brasil teria mais gente do que isso dentro de um estádio. Mas é claro, a gente também está morando no Brasil, que é um país desproporcionalmente grande perto da média mundial, mas isso aí é outra história. E casos como o de São Cristóvão e Neves, que tem 53 mil pessoas, ilustram o fato básico de que um país como esse não tem basicamente nada a oferecer para o mundo. Portanto, sua única opção consiste em ser atrativo ao capital internacional. E ele faz isso tendo baixa burocracia e níveis quase inexistentes de tributação. Apesar dos paraísos fiscais poderem elaborar esses tipos de leis, os outros países ficam irritadíssimos com isso, pois afinal nenhuma empresa gosta de concorrência. E o que ocorre é que países assim acabam competindo por receita tributária, fazendo com que todos eles, no final das contas, no agregado, arrecadem menos. Portanto, países maiores e mais estabelecidos, tais como os Estados Unidos, países da União Europeia, China, etc., eles costumam fazer cartéis para tentar impedir a ação de paraísos fiscais, no intuito de arrecadar mais impostos eles mesmos e evitar a saída de dinheiro para fora de suas fronteiras. Qualquer semelhança com um cartel de empresas não é mera coincidência. Afinal, organizações internacionais como a OCDE e o G20 frequentemente têm na sua agenda impedir essa corrida tributária, que tem sido denominada de a corrida para o fundo. E o que ocorre é que o instinto natural de qualquer governo e de qualquer político é sempre aumentar a tributação, pois o membro do Estado, por meio dessa tributação, ganha um acesso à propriedade privada dos outros indivíduos. Normalmente, isso não seria possível, pois seria considerado roubo, mas utilizando-se da força da lei, é possível realizar o mesmo ato, chamando ele de imposto. E essa é uma característica muito presente, principalmente em regimes democráticos, pois ela aumenta a chamada preferência temporal. Como a tendência de qualquer Estado é de sempre aumentar os impostos, ele acaba gerando um efeito colateral, que é o descontentamento da população que não quer pagar tais impostos. Portanto, quando o Estado tenta aumentar, ele acaba incentivando as pessoas a saírem desse país ou, no mínimo, a mandar seu capital para fora. E é justamente essa dinâmica que cria uma demanda para a existência de paraísos fiscais. Ou seja, paraísos fiscais só existem porque infernos fiscais existem também. Resumindo, países tentando aumentar sua arrecadação geram as sementes da sua própria falta de arrecadação devido a toda essa dinâmica internacional. Isso tudo é algo que é muito descrito pela chamada teoria dos jogos, mas isso será assunto para vídeos futuros desta série. E a existência de países diferentes com leis diferentes é uma das coisas que faz com que investidores internacionais consigam efetivamente escolher qual alíquota de imposto desejam pagar. Pois se um país cobra demais, ele pode simplesmente ir para outro que cobre menos, ou, melhor ainda, que cobre 0%. E isso tudo vem devido àquela que eu gosto de dizer que é a regra de ouro dos impostos, que é: os impostos incidem em cima da sua incapacidade
de evitar pagar impostos. E este é o resumo de toda a dinâmica internacional que favorece a existência de paraísos fiscais. Porém, este daqui foi apenas o vídeo introdutório de uma série que eu desejo fazer, explorando em mais detalhes esses tipos de jurisdições, a fim de mostrar como que você, que me assiste, pode se aproveitar deles para diminuir o peso do Estado. Me conta aí nos comentários. Você gostaria de saber mais sobre paraísos fiscais? Posso até fazer um vídeo sobre isso no futuro, mas só lá, pois por este vídeo nós vamos ficando por aqui.